pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula no canal Professor Uchoa, o show de física. Desta vez nós vamos trabalhar a segunda parte do estudo de vetores, tá? Nós vamos trabalhar, por exemplo, a subtração de vetores. Como é que se subtrai vetores? Você lembra? Não? Pois assista ao nosso vídeo. Nós vamos trabalhar também que vetor pode ter multiplicação, ele pode ser multiplicado por um número. E qual o resultado? E será que essa multiplicação sempre vai dar um vetor de mesmo sentido? E será que essa multiplicação sempre vai dar um vetor que seja maior? Pode ser menor ou não? Vamos ver, vamos descobrir. E ainda ver onde é que eu posso aplicar isso, porque muitas vezes um professor ensina você como trabalhar o produto de um número por um vetor, mas não diz onde isso se aplica. Aqui na nossa videoaula você verá. Você vai ver como é que é aplicado este conteúdo. E nós vamos mostrar mais ainda. Vamos mostrar como é que a gente pode somar vetores usando o método das projeções. E já falando nisso, e o que é mesmo a projeção de um vetor, hein? Lembra? Não? Pois então, fique ligado no nosso vídeo aqui, assista ao nosso vídeo por completo, mas antes disso eu peço, ative o sininho para você receber os avisos dos novos vídeos, tá? Deixe seu like também e vamos lá para esta nossa aula de mecânica com o estudo do vetores, parte 2. Vamos lá! Bem, pessoal, vamos lá então ver agora como podemos trabalhar os vetores na subtração vetorial, certo? Vamos continuar aqui nosso estudo agora com a subtração vetorial. Então vejamos o seguinte. Olha só, eu quero determinar o vetor diferença A menos B, a subtração desses dois vetores, A menos B. Como é que eu posso encontrar isso aqui? Ora, semelhante ao que se faz na álgebra matemática, a subtração de vetores, você pode fazer o seguinte, é somar um vetor com o oposto do outro vetor, certo? Dessa maneira aqui, você vai estar calculando a subtração do vetor. O vetor diferença será igual ao vetor A menos o vetor B, mas como é que eu faço esse menos B? Ora, eu posso somar o vetor A com o oposto do vetor B. E ao fazer isso, eu vou utilizar o método da adição. Veja que eu peguei uma subtração e transformei numa adição. Adição de quê? Do vetor A com o oposto do vetor B. Esse aqui é menos B, é o oposto do vetor B. Se eu faço isso, aí eu posso usar aqueles métodos que nós já aprendemos, né? Na parte 1 do estudo de vetores. Em nosso vídeo, nós vimos como calcular a soma de vetores pelo método poligonal e vimos pela regra do paralelogramo, né? E vamos ver nesse vídeo de hoje como fazemos isso também pelo método das projeções, que é o terceiro método, ok? Mas vamos então aqui à subtração de vetor. Eu quero determinar o vetor D, o vetor diferença, A mais o oposto de B. Vamos então fazer o seguinte. Observe, nós temos aqui uma região quadriculada, tá? E nessa região quadriculada, o que acontece? Nós temos cada quadradinho desse tem uma unidade de medida que vale 1U, tá? Uma unidade de medida. E aí nós vamos determinar o vetor diferença A menos B. Eu estou supondo aqui que o vetor A é um vetor vertical, veja só, vertical, ele tem módulo 4 unidades, ele tem aqui 1, 2, 3, 4 quadrinhos, e o sentido dele é para cima, veja aí o vetor A. O vetor B, ele tem módulo 3 unidades, tem direção horizontal, e o sentido dele é para a direita, certo? Então, o A é vertical para cima de módulo 4, e o vetor B é horizontal para a direita de módulo 3, certo? Feito isso, nós podemos então fazer o uso do método poligonal. Vou somá-los usando o método poligonal. Então, eu faço o seguinte, o vetor A, eu repeti aqui está o vetor A, 4 quadrinhos para cima, na vertical, e o vetor B, ele é horizontal para a direita, mas quem é o vetor menos B? O vetor menos B ele vai ser horizontal para a esquerda, esse aqui é o oposto do vetor B.
Perceba que tem a mesma direção, que é a horizontal, o mesmo módulo, que é 3, aqui também vale 3, mas o sentido é oposto, tá certo? Então, quem é o vetor diferença? Como eu estou usando o método poligonal, o vetor diferença tem origem aqui no primeiro e extremidade lá no último. Veja que eu liguei os vetores origem com extremidade. Então, eu peguei o A e somei aqui com o oposto de B. O vetor diferença é esse aqui. Se eu quiser calcular o módulo dele, como é que eu farei? Vamos ver então. Olha só. Perceba o seguinte. O módulo do vetor A, que eu posso escrever como a letra A, com a seta entre barras verticais, ou somente a letra A, o módulo do vetor A é 4. O módulo do vetor B, que é a letra com a seta entre barras verticais, ou só a letra B, vale 3. Mas se eu quero calcular A menos B, não será 4 menos 3, não vai dar 1, tá certo? Vamos então calcular. Perceba aqui que o vetor obtido, usando o método poligonal que nós fizemos, foi esse vetor D. Esse é o vetor diferença. Para encontrar o valor dele, nós usamos então o teorema de Pitágoras. Perceba que é o teorema de Pitágoras porque nós vamos ter um triângulo retângulo em que esse vetor diferença é a hipotenusa desse triângulo. Um dos catetos aqui vale 3, vamos usar, e o outro cateto vale 4. Que também, por conta dos próprios vetores estarem na horizontal e na vertical, coincide com o valor deles. Aí você usa o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar d ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí vamos ter que d ao quadrado será 16 mais 9, que vai dar 25. Então, d será a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Este é o valor de d, certo? Bem, agora nós vamos determinar o produto de um número real por um vetor. Nós vamos conhecer qual é o resultado de um número real multiplicado por um vetor, o que vamos encontrar. Na realidade, nós vamos ver que será um outro vetor, mas esse outro vetor terá algumas características, certo? Então, vamos lá. Primeiro, pense o seguinte, dados um número n pertencente aos reais, e esse n não é nulo, tá? Um n diferente de zero. E dado também um vetor A. Conhecendo esses dois, vamos então ver o seguinte. Quem será o vetor P, que é o vetor produto, de n multiplicado por A? Então, o número n multiplicado pelo vetor A vai dar qual resultado? Vamos então descobrir a característica dele. Olha só. Primeiro, o módulo. O módulo do vetor P, na realidade, será o quê? Será o módulo do vetor P será igual ao módulo do número n multiplicado pelo módulo do vetor A. Então, você tem o vetor P entre barras verticais igual ao número n entre barras, que é módulo, e o vetor A entre barras também é módulo, certo? Bem, e a direção do vetor P? A direção do vetor P obtido. A direção, pessoal, saiba que nunca vai mudar comparada com o vetor A. Ó. A palavra sempre é uma palavra muito forte. Então, a direção, sempre a direção de P e A tem a mesma direção. Então, P e A sempre terão a mesma direção. Quando você multiplica um número por um vetor, o resultado é um vetor que não muda de direção comparado ao A, certo? Vamos então ver o sentido. E o sentido, o que vai acontecer? O sentido depende, né? Depende da situação. Vamos então ver o que ocorre aqui com o sentido. Olha só, se você multiplicar o vetor A por um número positivo, saiba que o vetor P, o vetor produto, e o vetor A, eles terão o mesmo sentido. Toda vez que você multiplicar por um número positivo, P e A terão o mesmo sentido. Do contrário, se você multiplicar
o vetor A por um número negativo, ou seja, um n menor do que zero, o que vai acontecer é que o vetor P e o vetor A terão os sentidos opostos, tá? Então, se eu multiplico o vetor A por um número positivo, o P tem o mesmo sentido que ele. Se for por um número negativo, vai ter sentido oposto. Não esqueça disso, pessoal. E olha só, uma ótima aplicação dessa ideia é você lembrar, por exemplo, da força elétrica. A força elétrica é carga vezes o vetor campo elétrico, tá bom? Então, se você, em eletricidade, for usar, quem seria a carga? Seria esse N que nós estamos falando aí. Quem seria o campo elétrico? Seria o vetor A, que nós falamos agora há pouco. Então, o produto dos dois vai nos dar o vetor P. Quem é esse vetor P? Seria a força elétrica. Então, gente, isso aqui serve para o seguinte. Se você tiver cargas, quando eu tiver carga positiva e aplicar essa fórmula aqui, essa ideia, eu vou perceber que ao ter carga positiva, o campo e a força elétrica, eles vão ter mesma direção e mesmo sentido quando eu multiplicar o campo por uma carga positiva. E do contrário, se eu fizer isso com uma carga negativa, o que vai acontecer é que a força elétrica e o vetor campo elétrico, eles vão ser opostos, tá? Eles vão ter sentidos opostos, mas terão a mesma direção. No primeiro caso aqui, eles terão mesma direção e mesmo sentido, se a carga é positiva, por causa dessa ideia, e no segundo caso, eles terão mesma direção, mas os sentidos serão opostos, porque a carga é negativa, ok? Então, essa é uma das aplicações quando a gente trabalha em eletricidade, esse conhecimento físico do produto de um número por um vetor, dando como resultado um outro vetor, ok? Vamos lá continuar. Bem, agora nós vamos trabalhar as projeções de um vetor, que são as chamadas projeções ortogonais de um vetor ou simplesmente decomposição ortogonal de um vetor, tá certo? Perceba aqui que eu tenho um vetor A, esse vetor A está no plano, aqui eu tenho o eixo X, tá bom? O eixo X, e aqui eu tenho o eixo Y, plano cartesiano XY, e o vetor A aqui está. Perceba que o vetor A forma um ângulo θ com a horizontal ou com o eixo X. Então, se eu quiser determinar as projeções do vetor A, serão esses dois vetores aqui em vermelho. Perceba que a projeção que a gente chama de AX, que seria a projeção do vetor A na direção X, a gente determina traçando uma reta perpendicular ao eixo e desenhando aqui o vetor. Então, essa aqui será a projeção de A na direção X. Da mesma forma, se eu traçar uma reta perpendicular ao eixo Y e desenhar aqui o vetor, eu terei a projeção de A na direção Y, que a gente vai chamar de AY, ok? Com isso, eu posso dizer que, na realidade, o vetor A ele é a soma de suas projeções. O vetor A ele é igual a AX mais AY. Tá ok? O vetor A é a soma de suas projeções. Bem, como é que eu posso calcular o módulo dessas projeções? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, calculando a componente, o módulo da projeção de A na direção X, ou seja, o módulo de AX. Nós podemos fazer o seguinte. Perceba que o AX é um vetor ou uma projeção que está adjacente ao ângulo θ. Então, eu posso usar a função cosseno nesse triângulo retângulo. Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o módulo de AX. Perceba que está em módulo. Não botei mais a notação de vetor. E dividido pela hipotenusa, que é o módulo desse vetor A. Só o tamanho dele. Então, o cosseno de θ é AX por A. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que AX será igual a A vezes cosseno de θ. Tá certo? Vamos então trabalhar agora a componente vertical. Nós vamos ter o seguinte. Olha só.
Se eu calculo agora o seno, nesse mesmo triângulo retângulo, se eu calcular o seno de θ, nós vamos ver que o seno de θ será o cateto oposto a θ, que tem a medida AY. AY está aqui, oposto a θ, tá certo? Então, vai ser o cateto oposto, o módulo de AY, pela hipotenusa, que é o A. Então, o seno de θ é AY dividido por A. Fazendo novamente produto dos meios pelos extremos, eu vou descobrir isso, que AY será igual a A vezes o seno de θ. Então, AX é A cosseno e AY é A seno. Agora, tenha um cuidado, nem sempre é assim. O AX, a projeção do A na direção X, só usei o cosseno porque o ângulo aqui é adjacente a ele. Se fosse esse outro aqui, o complementar dele, se fosse o complementar, eu usaria a outra função, seria seno. Da mesma forma, o AY, eu só calculei aqui usando o seno de θ, porque ele está oposto ao ângulo θ. Se eu tivesse trabalhando esse ângulo complementar a θ, tá? Se fosse aqui um ângulo alfa, ele estaria adjacente. Ao invés de seno, eu usaria cosseno, ok? Então, tenha cuidado quanto a isso. As projeções nós calculamos dessa maneira, ok? Vamos adiante. Olha só agora. Vocês viram que lá em cima eu escrevi a relação que o vetor A é igual a AX mais AY. Essa relação é a relação vetorial. Eu não posso substituir valores aqui, pessoal. Isso é só uma relação para saber como é que os vetores estão se comportando. Mas eu não posso substituir valores. De outro modo, se eu quiser substituir valores, eu tenho que lembrar aí sim que os vetores, os três, determinam um triângulo retângulo. Então, por isso, eu posso calcular usando o módulo deles, o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que o quadrado da hipotenusa, que é o vetor A, é igual à soma dos quadrados catetos, que é a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Então, aqui nós temos o teorema de Pitágoras que eu posso usar naquela figura lá, ok? Uma outra coisa também igualmente importante, pessoal, é você ver o seguinte, que trabalhando vetores, em algum momento pode ser necessário você trabalhar a chamada lei dos senos, tá? Aqui nós temos a lei dos senos. Lembre-se que se você tiver um triângulo qualquer e o ângulo, você conhece um lado e o ângulo oposto a ele, ó, o A é oposto a alfa, o B é oposto a beta e C é oposto a gama, então eu posso usar essa relação de igualdade aqui, dizer que o lado A está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o lado B está para o seno de beta, assim como o lado C está para o seno de gama. Então, essa aqui é chamada lei dos senos, tá? Então, com vetores nós podemos usar o teorema de Pitágoras, podemos usar a lei dos cossenos e podemos usar também aqui o que nós chamamos de lei dos senos, ok? Então, pessoal, conhecendo a ideia de vetores e suas projeções, vamos observar bem aqui nessa figura o seguinte, o que são os versores, né? Os versores. Vamos usar essa ideia para trabalhar também os versores. Olha só, eu tenho um plano quadriculado, num plano cartesiano, onde eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Cada lado desse quadradinho mede uma unidade de medida, tá? Eu tenho aqui os vetores unitários, ó, de medida uma unidade. Eu tenho o versor I, um vetorzinho I que direciona o eixo x. Tenho no eixo y o vetorzinho J, que também é um vetor unitário, e esses dois vetores são chamados de versores. E o que são os versores? São esses vetores que eles orientam, eles direcionam os eixos coordenados, tá? Sempre o eixo I, o versorzinho I vai estar tratando do eixo X e o vetorzinho J vai estar tratando do eixo Y. E há um terceiro, se eu estiver trabalhando no plano cartesiano ou no espaço tridimensional, melhor dizendo, existe o terceiro que é o vetor ou versor K. O versor K ele é um vetor que tem a orientação do eixo Z, tá ok? Então vamos ver bem aqui. Olha só, eu posso dizer ó, que o versor I
O versor I é perpendicular ao J, que é perpendicular ao K, e em módulo eles são todos iguais. O módulo de I é igual ao módulo de J igual ao módulo de K, que vale 1. E eles também posso escrever assim, isso aqui também é um módulo. I igual a J igual a K, que vale 1. Uma unidade de medida é o módulo deles. Ou eu faço dessa maneira ou desta maneira aqui, certo? Sendo assim, nós podemos trabalhar o produto de um número por um vetor usando também esses versores. Vamos ver aqui. Olha só, eu quero encontrar o vetor G, que é um vetor que é igual a 2 vezes o vetor F. O G é 2F. Então, veja, o vetor F, ele é um vetor horizontal, tem duas casas para a direita. Quem vai ser o G, se é o dobro dele? Vai ter o dobro do tamanho, vai ter 4 quadrinhos e o sentido também é para a direita. Por que é para a direita? Porque eu estou multiplicando por um número positivo. Veja só, a ideia é que nós vimos lá do produto de um número por um vetor. Então, por um número positivo, mais 2. Com isso, eu posso calcular o módulo de G, né? Dizer que o módulo de G será 2 vezes o módulo de F. Então, o módulo de F vale 2, 2 quadrinhos, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, o G tem um módulo, olha só, de 4 quadrinhos ou 4 unidades de medida, certo? Uma outra coisa que eu poderia também fazer com o vetor G era representar em função dos versores. Eu posso dizer que o vetor G, posso escrever assim, que o vetor G ele é igual a 4i. 4i é o vetor G. Eu não posso pegar o vetor G e escrever em função do J, porque o G é horizontal e quem é horizontal é o I. Ele não tem relação com o J. Por isso eu poderia escrever assim, que o G é igual a 4i, ok? Que ele tem módulo 4 e tem a direção do eixo X. Vamos ver a mesma coisa com o vetor H. Olha o vetor H. O vetor H ele é menos 3 vezes F. Quem é o vetor F? Horizontal, duas casas para a direita. Então, o vetor H vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Por que eu coloquei o vetor H para a esquerda? Porque ele foi multiplicado, o vetor F foi multiplicado por um número negativo. Quando nós multiplicamos um vetor por um número negativo, o vetor obtido, o resultante, ele fica com o sentido oposto ao do que você multiplicou. Então, eu vou ter aqui que o vetor H tem um sentido para a esquerda. Então, ele é menos 3 vezes o valor de F. Como seria o módulo dele? O módulo de H, que eu escrevo assim, é igual ao módulo de menos 3 vezes o módulo do vetor F. Então, eu vou ter que o vetor H terá um módulo igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Uma outra coisa que eu também posso representar aqui é dizer que esse vetor H ele pode ser representado em função do versor I. Se ele está na horizontal, o vetor H ele é igual a menos 6i, tá ok? O vetor H ele é menos 6i. Por que ele é menos 6i? Ele é menos, é negativo, porque ele está oposto ao vetor I. E por que ele é 6? Porque ele tem 6 quadrinhos, é 6 vezes o tamanho do versor I. Então, o vetor H é menos 6i, que também é menos 3 vezes F. Ok? Então, essa aí é a aplicação aí de uma ideia do produto de um número por um vetor, usando aí os versores. Ok, pessoal? Vamos continuar. Vamos lá então. Agora nós vamos ver como é que nós podemos somar dois vetores usando o chamado método das projeções, tá certo? Vamos usar o método das projeções. Então veja só, eu tenho dois vetores aqui. Primeiro vamos lembrar que nessa região quadriculada eu tenho aqui o eixo X, tenho o eixo Y, tá certo? E cada quadradinho tem uma unidade de medida. Ou seja, eu posso representar aqui pelos versorzinhos, olha só, o I, que indica o eixo X, que é o vetor unitário na direção X, e o J, que indica o sentido e a direção do eixo Y. É o vetor unitário na direção Y, certo? Eu vou trabalhar com quem? Com os dois vetores A e B. Suponha que o vetor A seja esse aqui. É um vetor A, ele tem
duas casas na horizontal, ó, então a componente dele x, o AX, tem duas casas, tá? Na horizontal, e a componente dele vertical tem duas casas também, então o AY tem duas casas. O vetor B é somente horizontal, tem duas casas para a direita, né? Então, direção horizontal, módulo 2 para a direita. O A não, tem contribuição no eixo x, o AX, e no eixo y. Pois bem, eu quero somar esses vetores. Nós vamos usar aí o método, a regra do paralelogramo para obter esse vetor, tá bom? Então, bora lá. Observe só aqui. Veja só a seguinte ideia. O vetor A, ele pode ser representado através de suas projeções. Então, o vetor A será AX mais AY. Como é que eu posso escrever de uma maneira melhor? Implica dizer que o vetor A eu poderia colocar. Quem é o AX? Ó, o AX tem duas casas para a direita. Então, ele é, comparado com o I, ele é 2I mais. Quem é o vetor AY? O AY tem duas casas para cima, na vertical, no eixo Y. Então, ele é mais 2J. Se o AY fosse para baixo, eu botaria menos aqui, mas ele está no mesmo sentido do vetor J, então é 2J. E o vetor B tem só componente X, ó, somente BX, ele não tem componente vertical. Então, o vetor B eu posso representar dessa maneira. O vetor B é só 2i. Veja que ele tem dois quadrinhos, comparando com o i, e na mesma direção e sentido dele, 2i. Então, o vetor B é 2i. Aí vamos aqui fazer a soma usando a regra do paralelogramo. Eu peguei o vetor A, desenhei aqui o vetor A, ó, duas casas para a direita e duas para cima, ou por aqui, duas para cima e duas para a direita, esse é o vetor A. E na origem dele, regra do paralelogramo, botei o vetor B. O vetor B, duas casinhas para a direita. Esse é o vetor B. Então, como eu estou usando a regra do paralelogramo, eu desenhei aqui uma reta paralela ao B e desenhei aqui outra reta paralela ao A. Com isso, quem é o vetor soma? Olha só, o vetor soma tem origem no encontro dos dois e sentido aqui ascendente, o sentido dele, e termina lá no encontro das duas retas traçadas. Esse é o vetor soma. Mas eu quero calcular o módulo dele. Ó. Veja só que o vetor soma ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem cateto 4 e cateto vertical aqui 2. Olha só, 1, 2, 3, 4 quadrinhos e 1, 2 quadrinhos para cima. Então, foi isso que nós descobrimos aqui. Olha só, se eu somar A com B, estou somando, o A mais B vai dar o meu vetor soma. Então, eu terei 2i mais 2i, olha só, 4i. Por isso que apareceu aquilo lá, ó, 4i mais, o que sobrou? 2j's. Então, 4i mais 2j. Então, veja que o vetor soma tem 1, 2, 3, 4i, 4 quadrinhos na horizontal, 4i, mais 2j, ou seja, 2 quadrinhos para cima. 2 quadrinhos para cima, tá certo? Então, esse é o vetor soma. Agora, se eu quiser calcular o módulo dele, para calcular o módulo desse vetor, como é que eu vou fazer? Ora, eu vou usar o teorema de Pitágoras, porque veja que ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem catetos 4 e 2. Então, eu posso usar aqui ó, o teorema de Pitágoras. Dizer que S ao quadrado é o SX ao quadrado mais o SY ao quadrado. Sendo que o SX é esse 4, não entra o I. O SY é só esse 2, tá? Deixa eu dizer bem aqui, ó. Quem é o SX? O SX, ó, na direção X, ele tem 4 vezes o vetorzinho I. E quem é o SY? Na direção Y, ele tem, ó, 2 quadrinhos para cima. Então, 2 vezes J. Por isso que o SX, o vetor soma, o módulo dele, será o quê? O SX, que está aqui, mais o SY, que está aqui, o SY. Tá bom? Então, usando o teorema de Pitágoras, S ao quadrado será SX ao quadrado, que é 4, só o módulo, mais SY ao quadrado, que é 2, só o módulo.
Resultado, 4 ao quadrado é 16, mais 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4, vamos ter 20, né? 16 mais 4 dá 20. Então, S vai ser a raiz quadrada de 20. E quem é a raiz de 20? Lembre-se que 20 é 4 vezes 5. Então, o 4, extraindo a raiz, fica 2 fora da raiz e o 5 fica lá no radicando. Resultado, o vetor soma vai ter módulo 2 raiz de 5. Ok, pessoal? Então, aí nós temos mais uma resolução, mais um comentário no nosso canal Professor Uchoa. Trabalhamos agora os vetores em mecânica na física 1, tá ok? Ative o sininho para receber nossos vídeos e deixe o seu like aí. Até logo mais, um forte abraço a todos e bom estudo, minha gente. Bons estudos que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Um abraço a todos.